que te conta também sobre Fabinho Soldado. O executivo de futebol do Corinthians recusou a segunda proposta para deixar o timão. Para completar, Pogba, enfim, definiu seu futuro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Paul Pogba, que durante semanas namorou a possibilidade de jogar no Corinthians. E ele acaba de ser contratado por um brasileiro mais calmo. Não estou falando de um time brasileiro, mas sim de um diretor executivo de futebol do Brasil. Thiago Escuro, que trabalha no Mônaco, acertou verbalmente a chegada de Pogba para o clube francês. O acordo verbal prevê 2 anos de contrato. Os últimos detalhes estão sendo fechados para que o anúncio aconteça nas próximas horas. Importante lembrar que o Pogba não jogava desde setembro de 2023, quando ele foi suspenso por doping. A aplicação da pena foi de 4 anos, ele conseguiu uma diminuição nesse período. No fim do ano passado, teve seu contrato com a Juventus rescindido. A partir de março desse ano, estava liberado para jogar onde quisesse. Escutou uma série de propostas, conversou com muitos clubes. Nos últimos dias, chegou a dizer não para uma oferta extraordinária da Arábia Saudita até se acertar com o Mônaco. Dá para dizer que se o Pogba colocar a cabeça no lugar, Thiago Escuro vai marcar um golaço com sua contratação. Vou contar agora sobre Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians recusou mais uma proposta de clubes do Brasil. Coisa de 3 semanas atrás, o Santos havia aberto conversas com o Fabinho para entender se ele toparia ser o substituto do Pedro Martins. Fabinho Soldado agradeceu o convite, mas nem entrou em negociações. Nos últimos dias foi a vez de o Atlético Paranaense fazer uma consulta, mais ou menos na mesma base, e o Fabinho adotou o mesmo discurso. Não tenho a intenção de deixar o Corinthians, muito obrigado pelo convite, nem precisamos falar sobre valores. A postura legal do Fabinho é que ele não levou essas ofertas para o dirigente do Corinthians, no caso o Osmar Stabile, para tentar uma valorização ou um aumento salarial, até porque ele sabe de toda a instabilidade política do Corinthians. Essa decisão do Fabinho de recusar propostas para permanecer no timão, mesmo em meio ao caos político, tem tudo a ver com o tamanho alvinegro. O Fabinho também é bastante grato ao clube, até porque quando foi contratado no ano passado, era um coadjuvante no Flamengo, era só o 4º homem do departamento de futebol. Para falar a verdade, ele nem era encarado como alguém que poderia ser executivo de futebol. O Corinthians, entre aspas, o descobriu nessa função e hoje o Fabinho Soldado tem bastante reconhecimento no mercado, especialmente por conta das contratações de atletas na metade do ano. Esses reforços chegaram para salvar o timão do rebaixamento e classificar para a pré-Libertadores. E o pacote ficou ainda melhor com a conquista do título do Campeonato Paulista nesse ano. Só para completar, em relação ao Fabinho Soldado, pressão agora na busca por reforços, especialmente sem dinheiro. O timão não tem grana para grandes contratações. Boa noite, Nicola. Me tira uma dúvida. O Fabinho Soldado tem contrato assinado com o timão ou não? E se tem multa? Jean, eu vou até buscar se ele é registrado em carteira ou se ele tem contrato. Mas já foram 2 clubes que tentaram contratá-lo e ambos ouviram não. E o legal é que ele nem levou essa história de tentar um ressarcimento ou um aumento salarial a partir de propostas, né? O primeiro interessado foi o Santos, ele nem abriu discussão, o Santos procurou, depois que o Pedro Martins acabou saindo, e aí ele falou, não, obrigado, não tenho interesse em trabalhar no Santos. Depois houve, mais recentemente, uma consulta do Atlético Paranaense, e mais uma vez o Fabinho Soldado agradeceu o pessoal do Furacão, mas nem abriu conversas, tá? Fabinho está bem decidido a seguir no Corinthians, ele sabe o tamanho do clube e a capacidade de exposição que o timão oferece. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, na sexta-feira, deixa eu ver, tentar lembrar quem falou, não sei se foi o GE, mas alguém trouxe a informação sobre o Ronald. Esse atacante é brasileiro, tem 24 anos de idade e joga no Swansea. Eu consegui conversar com o Fábio Melo, que é empresário do Ronald, e o Fábio Melo me contou que só sai negócio pelo Ronald a partir de 2 milhões de euros. Não tem nenhuma chance de o jogador ser liberado pelo Swansea por empréstimo ou empréstimo com obrigação. Para liberá-lo é no mínimo 2 milhões de euros. E aí é importante lembrar que o Ronald fez uma temporada bem legal. Foram 49 jogos, sendo 45 como titular, tá? Então, diante desse cenário, não tem nem como justificar para o torcedor lá, estamos vendendo, estamos emprestando o jogador. E aí, só uma outra informação que o Fábio Melo também me confidenciou, como ele não pediu off, acho que não tem problema citar.
O Corinthians não está sozinho nessa, o Vasco e o Santos também fizeram sondagens, mas talvez hoje a possibilidade mais real para ele seja de jogar no América do México. O América do André Jardine tem boa capacidade financeira, um clube com bastante dinheiro, ele quase emplacou o 4º título consecutivo no México, não conseguiu. Mas que o América também está atrás do Ronald, tá? Tá falando sobre Ronald no Corinthians e o Biel. O Ronald eu já expliquei um pouquinho da história. O Biel é hoje alvo de 4 clubes: Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, tá? Então dá para dizer que o Vasco e o Corinthians estão no Ronald e no Biel, e o São Paulo está no Biel nessa parada aí, né? Explicar um pouquinho da história do Biel. O Sporting de Portugal o comprou no começo desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Não dá para dizer que o Biel foi bem lá, pelo contrário, foi mal. Foram só 7 jogos disputados, tá? Então, hoje, há uma intenção do Sporting em negociá-lo, isso está muito claro. A grande dúvida é se o negocia por empréstimo ou em definitivo. Para negociá-lo por empréstimo, há esses 4 interessados: o Atlético Mineiro, o Vasco, o Corinthians e o São Paulo. Para comprar, ninguém se mostrou muito à disposição. E o empresário dele, Frederico Moraes, que inclusive casou nesse sábado, é quem estava conduzindo as tratativas com o Sporting. O Sporting estava querendo entender um pouquinho melhor o mercado antes de tomar essa decisão. A gente deve ter novidades sobre o Biel nos próximos dias, tá? Como a janela está só começando, não há muita pressa dos clubes para fazer um negócio de empréstimo, porque às vezes você fecha um empréstimo e depois isso impede uma compra em definitivo. Então, só para vocês entenderem. O Nicola Memphis já tá dando sinal de que vai deixar o Corinthians com essa música lançada. O Corinthians é muito grande e não precisa dele. Cheguei a pensar, falei, será que tem alguma coisa a ver? Cara, tô colocando a mão na orelha, porque um pouquinho, eu ainda tô quase zerado de um resfriado, contar para vocês. Eu tive muito resfriado 15 dias atrás, aí eu melhorei, aí piorei, aí fiquei resfriado de novo. E esse segundo resfriado com muita tosse. Tanto que a live de sexta era uma tosse atrás da outra, né? Pois bem. E aí, um dos últimos sintomas, além da tosse, que aparece de vez em quando, tipo agora, o nariz às vezes entope. Aí, acabei a live de meio e falei, cara, vou dar uma suada no nariz para começar a live. Não sei se já aconteceu com vocês, mas assuei o nariz e tal, e aí agora eu vou falando e vai... Ficou buzinando minha orelha. Mas, enfim, não é nada de ser nada. Sobre o Memphis, vocês devem ter acompanhado que o Memphis lançou mais uma música, dessa vez detonando o Neto, craque Neto, meu parceiro de Os Donos da Bola. Ele diz o seguinte: Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa: sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face é aquela face mentirosa, aquela face que engana, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não sei se esse é o start, se essa é a dica, se essa é a deixa para ele ir embora. Não acho que pode parecer isso, tá? Mas o fato é que ele tem uma proposta do Besiktas e o pessoal do Corinthians tenta conversar com ele e até agora ele não deu nenhum feedback, se vai para lá, se não vai, enfim. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá? Cledson Silva tá por aqui, o Fabiano Teles também. Paulo Vinícius, que jogador Ronaldo. Nicola, que jogador Ronaldo que o Corinthians está de olho, atacante. Não entendi, Paulo, escreve de novo aí. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O
Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa, que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião? Então é isso, né, família? Ficamos aí com aquele giro de notícias importantes do Corinthians, as notícias atualizadas. E se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto para ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Já chega fortalecendo a gente aí, valeu? Eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se puder também, né, espalhar esse vídeo para todos os seus amigos, torcedores do Corinthians, para eles ficarem super atentos das notícias do Timão. Manda esse vídeo aí naquele grupo de WhatsApp, compartilha com todo mundo, valeu? Um grande abraço no seu coração. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.